Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua família, esteja sobre todos nós, porque dela todos somos carentes. Que a palavra da consolação de Deus, segundo está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, o Pai, o Deus Pai das misericórdias, Deus de toda consolação, Ele é bendito, porque Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar a todos que estejam passando pela mesma tribulação, com a mesma consolação que nós temos sido consolados, outros sejam consolados. Nós desejamos que essa bênção da consolação de Deus esteja sobre todas as famílias que sofreram e sofrem a perda de seus entes queridos, seja por qual motivo, né? Estamos numa pandemia, mas muitas famílias têm sofrido perdas, separação, né? Essa dor da separação que a morte traz em suas famílias, seja por causa da pandemia ou não, como nós recebemos a triste notícia ontem, né? Da passagem do irmão César, lá da Igreja Batista em Vieira, Teresópolis. E não foi por causa da pandemia, foi um acidente, né? E nós nos entristecemos e desejamos que essa palavra de consolação chegue ao coração da irmã Ruth, de todos os seus familiares e de toda a Igreja Batista em Vieira. Chegue também ao coração da irmã Dulce, que perdeu também há pouco tempo o nosso grande amigo Renato, né? Muito querido Renato, César também, de Ruth, muito querido, amigo nosso, e as irmãs, as famílias têm sofrido, né? A irmã Lourdes também, há pouco tempo, perdeu a sua filha. Que Deus console esses corações, e a todas as famílias que sofrem, né? Essa dor profunda, que só Deus pode preencher esse vazio, pode trazer conforto aos corações enlutados. Gostaríamos de também agradecer a sua presença conosco aqui no canal da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, Minas Gerais. Queremos continuar pensando sobre reforma, mas não entrando especificamente na reforma protestante de Martim Lutero. Nós falamos essa semana sobre ela, vimos algumas mensagens, colocamos lá na playlist da igreja, do canal da igreja, né? Nesse canal, aqui também, sugestões de uma live muito boa com o doutor pastor Luiz Saião, e há muito material interessante sobre a reforma, né? Nós queremos pensar hoje ainda no tema reforma, mas fugindo um pouco da reforma protestante do século XVI, né? O assunto tem sido bem explorado, temos ótimas sugestões, né, de mensagens, pastor Israel Belo de Azevedo e outras oportunidades de ouvir também grandes pregadores comprometidos com a palavra, né, do Evangelho de Jesus Cristo, né? Porque hoje há um perigo muito grande, há uma oferta imensa de sugestões, né, uma oportunidade de se ouvir muita coisa nas mídias sociais, né? Isso cresceu exponencialmente, né? Essa oferta nessa época de pandemia, mas nós precisamos filtrar, né? E aqui está o filtro, aqui está a base, né, da nossa fé, é a palavra de Deus, imutável, né? A palavra perfeita, infalível, né? Completa, palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É nela que nós temos que basear a nossa fé, a nossa conduta. A Bíblia é a nossa única regra de fé e conduta. Isso faz parte dos nossos princípios batistas, né? E esperamos que continue assim, que fique assim. Queremos pensar, então, num tema mais abrangente, pegando um caso específico lá do Velho Testamento, o profeta Ageu, não é muito falado, né? Mas todos os profetas de Deus foram relevantes, quer eles tenham escrito um livro de 40 capítulos, 60, 50, quer tenha tido um ministério de 40 anos, ou um ministério curto, um livro de 2 capítulos, como o livro de Ageu, né? Quer não tenha deixado
nada escrito, né, que nós saibamos, pelo menos não faz parte do cânon das Escrituras, como Micaías, mas todos eles foram relevantes, porque a relevância do ministério profético e do ministério pastoral na Bíblia está na questão, reside no fato daquele que é chamado cumprir com fidelidade a sua missão, seja ela qual for, né? Seja lá o boiadeiro Amós, usando a sua linguagem de boiadeiro, seja o Isaías, e culto, intelectual, que vivia no palácio do rei. Não há para Deus essa discriminação, esse aqui é mais importante, esse é menos, etc. Né? Importa que sejamos fiéis, todos que temos a responsabilidade de proclamar a palavra do Senhor. Esse desafio é muito sério, o desafio dos profetas reformadores em reconstruir no reino de Deus. Então, a partir de um caso específico de Ageu, do povo de Israel ali, pensar num tema mais abrangente, né? Mais assim, que sirva para nós aplicarmos para os nossos dias também, como reconstrutores no reino de Deus, e não me dirigindo apenas aos mensageiros pastores, porque no Novo Testamento, cada pessoa que se converte a Jesus e passa a fazer parte do corpo de Cristo, que é a Igreja de Cristo, recebeu de Cristo a missão profética de ir pelo mundo e anunciar a vontade de Deus para as pessoas, os homens, aqui, seres humanos. Né? Isso é o ministério profético dado à igreja, né? Não mais especificamente a esse ou aquele, A, B, mas a igreja. Se você faz parte do corpo de Cristo, você foi regenerado pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, você foi enxertado, você foi colocado, né, no corpo de Cristo, que é a igreja. Você tem um ministério profético de proclamar as grandezas da misericórdia, da graça de Deus, às gerações futuras. Efésios 2,7, é o que pensamos no nosso último sermão sobre a reforma, né? Esse é o ministério da igreja. Pedro, o apóstolo Pedro, fala que todos nós somos sacerdotes diante de Deus, com essa missão profética, né? Que aí está unido aí os dois ministérios, sacerdote e profeta, de proclamar a glória de Deus. Então todos somos responsáveis diante de Deus. Todos, portanto, devemos ser fiéis a esse grande privilégio, né? Mas é uma grande responsabilidade também. É um privilégio, e todo privilégio traz consigo, então, uma grande responsabilidade, né? Vamos ver, então, analisar Ageu. Não temos muita informação sobre ele. Possivelmente ele tenha vivido aí 520 antes de Cristo. Ele faz parte daquela turma que volta do exílio, né? Depois daqueles 70 anos do exílio babilônico. O governador, aliás, o rei Ciro, né? Ele deu a permissão para que o povo voltasse para Jerusalém, para sua terra, e ali pudesse reconstruir o muro, reconstruir o templo. Então, uma coisa muito importante. Ageu está nesse meio aqui. Então, possivelmente tenha sido contemporâneo de Neemias, de Esdras, que vivem essa mesma época, né? Esse desafio, Neemias no muro, Ageu falando em relação ao templo, ambos trazendo a palavra do Senhor. Neemias não era profeta, né? Mas agiu como mensageiro de Deus, como instrumento de Deus, como um reconstrutor, né? Como um reconstrutor, um reformador. Então, quais são os desafios? Vamos primeiro analisar a situação que o povo vivia. O povo já tinha 16 anos que havia voltado e tinha essa missão de reconstruir o templo, mas o povo estava numa letargia, num desânimo e numa negligência para com a obra do Senhor. O povo estava negligente, o povo estava procrastinando, né? Adiando o início da reconstrução do templo. E quais eram as razões? Qual era a desculpa que o povo dava? Bom,
o povo dizia o seguinte: passava por uma grave crise econômica, e crise econômica abate, não é mesmo? Abate. Crise econômica traz uma série de transtornos, inclusive atinge muitas famílias, mais diretamente as famílias. Então, o povo alegava crise econômica, então nós não podemos reconstruir o templo. Não é tempo ainda, não está na hora. Mas será que era fato isso aí? A crise é real. Mas nós vamos ver um texto, um versículo muito interessante que Deus fala através de Ageu, né? Então as condições não eram favoráveis. Como é que ia reconstruir o templo naquelas condições desfavoráveis? Outra coisa, o povo, aqueles que se lembravam, né, do templo de Salomão, porque eles ficaram 70 anos lá na Babilônia, a maioria não viu o templo de Salomão. Poucos, né? Era criança, foi levado, muito jovem, foi levado. Então, já volta numa idade avançada, se lembravam da glória do templo de Salomão, da grandiosidade. Interessante, isso também servia para desanimar o povo, sabe por quê? Vinha aquele sentimento de inferioridade, de incapacidade. Nós não temos capacidade, condições de reconstruir um templo como o de Salomão. Não, igual aquele lá, inigualável. Não vamos conseguir construir. Então ficavam olhando para o passado, para a glória daquele templo e achavam que jamais iam conseguir construir um templo igual e desanimavam por causa disso. O terceiro motivo, a razão de desânimo, né, e de letargia, né, era que os inimigos ao redor, especialmente os samaritanos, né, os meio parentes deles, zombavam deles, lançavam palavras de destruição do ânimo. E isso também servia para abater o povo. Se você quiser ver mais sobre isso, leia o livro de Neemias. É extraordinário, né? Então, eles ficavam naquele desalento, vencidos pelo desalento. Os inimigos atrapalhavam a reconstrução do templo e por essas mensagens de desânimo, de destruição, desfazendo da capacidade, eles já tinham aquele sentimento de inferioridade, né? De incapacidade. Então, tudo isso formava esse quadro de desalento aí, de desânimo, né? Esse quadro de negligência. O comentarista da Bíblia que eu tenho em mãos, uma tradução de 1569, Reina Valera, Bíblia espanhola de Reina Valera, e a última revisão que ela sofreu, eu tenho, é 1960. Pode ser que já tenha outra, claro, né? Essa aqui é uma revisada em 1960. Mundo Hispano, Reina Valera. Então, Ageu tem esse desafio. Ageu, você vai profetizar, ele recebe do Senhor a palavra. Então, queremos começar por aqui. O desafio dos profetas reformadores em reconstruir. Quais os desafios, ou qual é o desafio, né? Os profetas, os reformadores, os reconstrutores têm no reino de Deus, enfrentam no reino de Deus. Lembrando que todos os remidos, todos os salvos têm a sua parcela de responsabilidade, não é? Nessa reconstrução. Então, em primeiro lugar, é preciso ter a convicção de que recebeu a palavra do Senhor. A palavra veio do Senhor e tem que ter um compromisso supremo, um compromisso de vida com essa palavra. Em primeiro lugar, né, aqui estamos nos referindo ao mensageiro, aquele que vai dirigir a palavra ao povo de Deus. Tem que ter essa convicção de que recebeu a palavra do Senhor e de que está comprometido com a palavra do Senhor. E com o Senhor da palavra, claro, não precisa dizer isso, né? Não tem como se comprometer com a palavra sem estar comprometido com o Senhor, né? E Ageu, ele recebe a palavra do Senhor, não é palavra dele. Ele não está se apegando a pensamentos
positivos, pensamentos da filosofia, da sociologia. Ele está aqui se apegando ao fato de que ele recebeu do Senhor uma convocação para falar ao povo, para entregar uma mensagem de despertamento para que o povo reconstruísse, para que o povo pudesse cumprir a sua missão. No ano segundo do rei Dario, primeiro capítulo, versículo 1. No 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor Jeová, por meio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, o governador, Zorobabel, o governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, não é aquele Josué lá, sucessor de Moisés, era o Josué sacerdote, sumo sacerdote, dizendo: assim tem falado Jeová dos exércitos, dizendo: este povo diz, não é chegado ainda o tempo de reconstruir, de reedificar a casa de Jeová. Então veio a palavra de Jeová por meio do profeta Ageu, dizendo: é para vocês tempo para habitar em vossas casas embelezadas, né? Muito bem construídas, né? E esta casa, se referindo à casa do Senhor, ela está deserta. O templo, né? Era o lugar da habitação de Deus, onde Deus falava, então é chamada a casa do Senhor. No Novo Testamento, nós sabemos que a casa do Senhor, o templo do Espírito Santo, são todos os remidos do Senhor, todos os salvos pela graça de Deus em Cristo Jesus, né? Tem em si a habitação do Espírito Santo de Deus. Mas lá, Deus se manifestava no templo, lugar onde Deus falava, e o povo estava desprezando, deixando por desânimo e com as suas razões que nós já falamos, né? Mas para a casa deles, para os negócios deles, eles achavam que era tempo de investir, tempo de se dedicar, mas para a obra do Senhor não era tempo ainda. Já tinha se passado 16 anos desde que eles tinham voltado do cativeiro, mas ainda não era tempo de mexer, de se dedicar a reconstruir a obra do Senhor. Que coisa, né? Então, a palavra primeiro é uma palavra de conclamação, no segundo lugar, desafio de conclamar o povo a uma reordenação da prioridade da vida. O que é prioridade na vida? Então, conclamar o povo a reordenar a prioridade da vida. Versículo 2, né? E também versículo 4. Quer dizer que para se dedicar a reconstruir na obra do Senhor, vocês acham que não é tempo, mas para vocês, os seus projetos, é tempo. Vocês se dedicam, não é mesmo? Então, essa é a parte mais difícil. A parte mais difícil, é o desafio mais difícil, é fazer esse confronto com o povo, né? Fazer o confronto. Muitos mensageiros evitam pregar uma mensagem que confronte, né? Porque aí não é popular, né? A mensagem que confronta não é popular, não atrai muitos likes, né? Não atrai muitos seguidores, né? Jeremias, por exemplo, pregava sozinho contra 450 profetas. Jeremias confrontava, conclamando a essa reordenação de prioridade, conclamando o arrependimento, o conserto. Então, ele falava quase que sozinho, né? Isaías também, talvez até chorando, perguntou para Deus num desespero de alma: Senhor, quem tem dado ouvido à nossa pregação? É sinal de que não estava sendo também muito bem recebida a sua palavra, né? Porque era a palavra de confronto. E aqui, a palavra de confronto vem com nesse versículo 2 e versículo 4, e no versículo 7, completa dizendo assim, olha, meditem bem nos seus caminhos. Versículo 7, meditem bem, assim tem dito Jeová dos exércitos, meditai sobre os vossos caminhos, as escolhas que vocês têm feito, meditem, pensem, reflitam, se vocês estão realmente sendo sinceros nas razões que vocês têm apresentado para não assumirem a missão que Deus concedeu a vocês.
Vocês estão pensando só no privilégio de terem voltado, né? Mas não estão pensando na missão, na responsabilidade. Pensem bem nos caminhos, nas escolhas que vocês têm feitos, escolhas egoístas, só pensando em vocês, nos seus próprios projetos. O ser humano é egoísta de natureza. Então, é preciso reordenar a prioridade, meditando, cair em si, se arrepender, né? Então, esse chamado a essa reordenação, vamos repetir, é a parte mais difícil dos que pregam a mensagem de restauração, de reforma, né? Martim Lutero, para não dizer que não falamos nele, né? Dessa vez, Martim Lutero foi um reformador, com outros, muitos outros, e teve que pregar uma mensagem de confronto, né? Por isso foi muito perseguido, inclusive. Então, o segundo desafio, primeiro é ter a convicção de que recebeu a palavra do Senhor. Segundo, conclamar uma reordenação da prioridade da vida, né? Conclamando o povo a meditar, refletir nos seus caminhos, no seu próprio egoísmo e se arrepender. Para reordenar, né? Tem que se arrepender, para voltar ao caminho, né? Então, terceiro desafio, né? Confirmar o amor e o cuidado do Senhor, a renovação das promessas do Senhor, para encorajar o povo. Que coisa, né? A gente sempre repete isso aqui, e você já sabe disso. Deus é tão maravilhoso, a graça de Deus é tão maravilhosa, que até quando Deus confronta e repreende, ele o faz em amor. Nunca para destruir, para desanimar, mas é para levantar. Qualquer palavra que sirva para jogar ao chão, abater a pessoa, dizendo que a palavra do Senhor não é do Senhor Jeová, é de outro Senhor, né? É do Deus Mamon, é de outros deuses, né? O príncipe das potestades do ar, aquele que procura imitar, né? A obra do Senhor, a palavra do Senhor, mas não. A palavra do Senhor, ela repreende, ela confronta, mas ela traz a palavra da consolação, ela traz uma palavra de esperança, ela renova o encorajamento, né? Lembra o povo do amor de Deus, que nunca termina, nunca acaba, né? O amor de Deus, as misericórdias que se renovam a cada manhã, diz a Bíblia. Então, o versículo 13, por exemplo, diz assim, ó, então disse Ageu, enviado de Jeová, toda hora repete, né? Enviado de Jeová, né? Enviado do Senhor, mensageiro do Senhor, embaixador do Senhor, enviado, embaixador, né? E ele disse o seguinte, falou por mandato de Jeová ao povo, dizendo, eu estou com vocês, disse Jeová, eu estou com vós outros. Esse eu estou aqui é uma tremenda palavra de consolação, de encorajamento. Eu estou com vocês, apesar de vocês terem desprezado a mim e a minha obra, desanimado, né, de estarem desencorajados, de estarem egoisticamente voltados para vocês mesmos, para os seus próprios projetos e deixado a minha obra de lado. Apesar disso, eu ainda estou com vocês. E a Bíblia mostra que Deus sempre se comprometeu a estar para sempre, né? O próprio Jesus depois vai falar isso. Eu estou convosco todos os dias. Ele conhecia as nossas limitações, nossas fraquezas, sabia que íamos falhar, mas mesmo assim ele disse, eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Palavra de encorajamento, renovação da esperança nas promessas de Deus. E Deus aqui promete, além dessa promessa de estar com eles, ele promete também que vai preservar o seu povo. Vai preservar o seu povo. Essa é uma promessa também feita aqui no livro de Ageu, né? Então, Deus vai nos preservar diante das crises, Deus está sempre nos preservando em todas as tempestades pelas quais passamos, todas as lutas, todos os vales, né? Ele nos traz a palavra do encorajamento
e resta a nós ouvir a palavra do Senhor. Graças a Deus, o povo ouviu, temeu diante do Senhor, né? Se arrependeu e pôs mão à obra. Houve um outro desânimo pouco tempo depois, mas novamente a palavra foi enviada, né? Sempre nesse mesmo propósito, sentido de confrontar, mas encorajando, consolando, né? Renovando a esperança. E aí o povo colocou as mãos na massa e reconstruiu o templo. E Deus disse ao povo uma promessa maravilhosa: olha, a minha glória, a glória do segundo templo, será maior do primeiro templo. Porque, sabe por quê? Porque a glória de Deus não dependia das paredes, dos tijolos, das pedras, das madeiras importantes, né? Do ouro. A glória do Senhor depende dele. Ele tem prazer em manifestar a sua glória no meio do seu povo, que a ele se rende. Com ele, com sua palavra, se compromete para a missão de reconstruir no reino dele. Então ele disse: a minha glória vai ser maior no segundo templo, que vocês pensam que não vai ser igual ao primeiro, não vai ter a mesma glória do primeiro, mas olha que surpresa, né? Que palavra, que promessa: a minha glória será maior, a minha glória do segundo templo, do que foi no primeiro templo. Que palavra de consolação, de ânimo, né? Que nós possamos ouvir a palavra do Senhor, reordenar a prioridade da nossa vida, né? Nos comprometer com o Senhor, com a sua palavra, com a missão que Ele nos deu, sabendo que temos dele essa bendita promessa. Que Ele nos abençoe. Amém.